nos bastidores a gente teve opiniões diferentes sobre o que a gente foi construindo durante os episódios aqui com o pessoal da direita, né? Sim. Primeiro, que a direita não tem base, que começou de cima para baixo. E você me disse aqui provando que é o contrário. Não, na verdade não, Belo. Você está certo. Sim. Não tem base, mas toda a efervescência da direita começa com um nome, Olavo de Carvalho. Ele começa denunciando na década de 90 o Foro de São Paulo e também a pauta progressista e principalmente o canto da sereia do como que chama, o Fórum de Combate, eu não lembro o nome que foi realizado no MASP, que ele descreve no capítulo 1 do Jardim das Aflições. E ali no Jardim das Aflições ele começa a esquartejar esses movimentos políticos brasileiros e demonstrar à luz do dia que o Foro de São Paulo existe. E naquela época falavam que era a teoria da conspiração, né? Hoje todo mundo sabe que existe, hoje virou carne de vaca, não é mais segredo para ninguém. E aí, Olavo de Carvalho vindo à tona e desnudando o politicamente correto e mostrando o que é a esquerda e o que é a direita, desencadeia outros movimentos, como o surgimento do antipetismo, do antiprogressismo, que culmina na eleição do presidente. Qual que é a grande crítica do professor Olavo? Que nós nunca nos ocupamos de construir militância de base. Todo mundo quer ocupar algum cargo, todo mundo quer ir para alguma cadeira, todo mundo quer, como que eu vou dizer, muito cacique para pouco índio, né? Muito ego, né? Exatamente, muito cacique para pouco índio. Todo mundo quer mandar, mas ninguém quer colar adesivo. E aí, dentro dessa ótica, ele constata que eleger um presidente nada mais é do que coroar eu costumo fazer uma alegoria que é botar uma cereja num bolo de esterco. A cereja é nossa, mas o bolo todo está podre, né? E não funciona muito. Deve-se começar com a cultura, depois evoluir para a construção de militância e aí depois ocupar cargos, para daí trabalhar o fortalecimento da militância. E não precisa ser gênio para saber isso, é só olhar o que a esquerda fez e copiar. Simples. E aí foi o que eu busquei fazer. Eu estou há mais de uma década me ocupando de construir militância. Você vai... claro que, como todo projeto, você incuba por muito tempo até conseguir decolar, vai estruturando pausadamente, foi isso que nós fizemos. Hoje nós temos uma militância de direita em todo o Brasil, é o movimento de direita maior e mais organizado do país, e quem fala isso não sou eu, é o Kim Paim, que você que está assistindo aí sabe de quem que eu estou falando. E aí, depois deste processo, onde a ausência de cargos tornou-se um fator limitante da nossa organização, que é o ProArmas, aí que se começou a cogitar ocupar espaços, Belo. E o mais interessante é o seguinte, isso eu não te falei, nós optamos por indicar pessoas em cada estado. Então nós temos candidatos em todos os estados do Brasil, que são candidatos do ProArmas, né? São candidatos indicados por nós, que têm o compromisso de permitir que nós conduzíssemos a pauta de direito de acesso às armas e liberdades civis dentro do gabinete, dentro do mandato. Esses pré-candidatos são do Legislativo? Isso. Do Executivo a gente tem o Marcos Rogério, que a gente apoia lá de Rondônia, e o Jorginho Melo, que nós apoiamos lá de Santa Catarina. No geral, é deputado federal, deputado estadual e, em alguns casos, senadores. Certo? Quais são os senadores que o ProArmas apoia? Os senadores que o ProArmas apoia são os senadores que primeiro pediram apoio. Deputados e senadores e deputados estaduais. Qual que é o pré-requisito? Que peça apoio. É simples, né? Tem gente que não entende isso. Tem deputado federal que acha que a gente tem a obrigação de ir lá e implorar para apoiá-los, né? Aí pede o apoio, concorda com o fato de que nós conduzíssemos a pauta de armas no gabinete, estruturar, mostrar como é que é o discurso, o que tem que ser feito, o que precisa mudar, né? E daí a gente construiu isso Brasil afora. Em Santa Catarina, o nosso pré-candidato é o Jorge Seife, né? E assim sucessivamente a gente vem tentando estruturar isso aí. E aí construímos várias lideranças em todo o país, ao ponto de que, se eu perguntar para você, que estado você gosta mais? Eu tenho meu coordenador lá, eu conheço as regiões do estado, eu estive presente em todos os estados do Brasil, sem exceção.
Eu fui, eu vi, não foi ninguém que me contou. Então, eu sei como é o Acre, eu sei como é Roraima, eu tenho amigos no Amapá, eu tenho amigos no Rio Grande do Sul. E por essa razão, estruturando dessa forma, nós desencadeamos um movimento de alteração legislativa estadual que chegou a bater até aqui na minha casa, que é o Mato Grosso do Sul, que foi aquele projeto que o nosso amigo Catan votou dando tiro, que você viu lá, que gerou até uma certa polêmica, mas aquele projeto faz parte de todo o movimento nacional, que, conforme acho que saiu na grande imprensa, que eu e Eduardo Bolsonaro capitaneamos e foi se espalhando. Tanto que, se você olhar no meu Instagram, você vai ver que tem mais de uma dezena de fotos com deputados estaduais de todos os estados do Brasil. O pessoal pegou e colocava uma foto minha, uma foto do Eduardo Bolsonaro e uma foto própria para alavancar o PL. E por essa mesma razão, eu fui convidado a participar de audiências públicas, Belo, em várias assembleias legislativas. Então, eu tive em Goiânia, tive em Santa Catarina, semana passada eu tive em São Paulo. Na próxima, sem ser nesta semana, na próxima, agora no dia 9, eu estarei na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, falta ainda fazer Rio Grande do Sul, e aí eu vou dar uma segurada para poder trabalhar a reestruturação de base aqui no Mato Grosso do Sul e começar a construir uma pré-campanha, porque, como eu disse a você, o primeiro passo foi colocar pré-candidatos em todo o Brasil. Sofremos críticas muito pesadas, porque a nossa pauta é uma pauta muito específica. Sim, delicada, né? Como delicada, demanda estudo, demanda tato. Então, sempre quando você for falar de arma comigo, Bela, eu vou estar com uma camisa branca, vou estar sorrindo para você, falando nesse tom que você está ouvindo agora, porque é um assunto muito sério, que demanda muito cuidado, de modo que, para que eu possa estabelecer um discurso mais eloquente, eu preciso de todo um preparativo, como que eu vou dizer, um movimento quase que lúdico, para que, mostrando que a agressividade da eloquência do discurso não se reflete na política que nós pretendemos de armas, entendeu? E essa habilidade, infelizmente, são poucos os que têm. Por essa razão, e também por ser uma questão muito técnica no que diz respeito à legislação, eu posso dizer sem medo de errar que eu sou um dos que conhecem a legislação, porque boa parte das novas eu participei da redação. Eu recebi muitas críticas sobre alguns nomes que nós indicamos. E sempre falei, olha, o compromisso é que permitam que a gente conduza. Não que efetivamente sejam pós-doutores no tema, porque não é viável você conseguir um exército de pós-doutores em alguma coisa em um período onde a direita está embrionária. O professor Olavo dizia, não existe direita no Brasil, existe Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o movimento ainda é embrionário. Os próprios conservadores não têm uma compreensão do que é ser conservador. Então, nós temos uma direita que está brotando, de um conservadorismo que está se formando, de pessoas que ainda não compreenderam a extensão disso aí. Nós temos um presidente, e disso aí derivam outras coisas que vão sendo construídas ao longo do tempo, Belo. E por essas críticas, por essa razão, por ter a necessidade de ter alguém lá dentro, pelo menos um, que tem um domínio de um tema que, querendo ou não, é um dos temas centrais do conservadorismo, é um dos temas centrais do que chamam de direita no Brasil, e é um dos temas centrais da agenda do presidente Bolsonaro, eu recebi a missão de enfrentar esse desafio, colocar meu nome à disposição, mesmo não sendo um projeto pessoal. Aí as pessoas falam, Bela, essa parte é bem interessante. Pô, mas se não é um projeto pessoal, o que você está fazendo aqui? Eu estou cumprindo uma missão. E isso fica muito claro porque as pessoas que efetivamente estão trabalhando por pretenderem o cargo estão fazendo isso desde o ano passado. Não faz sentido alguém que pretenda um cargo olvidar qualquer esforço para obter esse cargo até as vésperas do pleito. Eu não estou no segundo tempo, eu estou no fim da prorrogação. Eu chego para uma pré-campanha, oficializei isso aí nessa segunda próxima agora, segunda passada agora, que faz o quê? 2 dias? 3 dias, né? Nós estamos na quinta-feira, 3 dias. E agora que eu estou indo procurar pessoas. Então, não temos recursos, não temos grandes pistolões da política que nos apoiam, não temos a estrutura dos grupos estaduais, porque meu movimento é nacional. É evidente que eu tenho membros do Mato Grosso do Sul, mas minha atenção sempre foi para o Estado. Tenho uma agenda repleta de compromissos Brasil afora, mas ainda assim aceitei. Por quê? Porque eu tenho algo
que poucos aqui dos que pretendem cargos se ocuparam de fazer, que é um trabalho voltado à pauta. Como você, dentro do seu nicho, tem o seu trabalho voltado à pauta. Igual a gente estava falando ali, que você apontou, aquilo ali é o que eu tenho. Então, você mesmo sem estrutura, sem 100 milhões da Rouanet, que o pessoal sacaneia, com a coragem e com o amor no que você faz, por que você faz? Por que você não tem medo de enfrentar? Porque faz parte de você, é seu. Isso aí faz parte da construção do seu ser, isso aí está de dentro para fora, não precisa fingir, é você. Então você tem um trabalho, e esse trabalho, você não precisa que referenda o seu trabalho, basta você abrir o peito e o seu trabalho vai brilhar. Esse é você. É isso que eu faço, é isso que eu tenho uma história, eu tenho uma pauta, eu tenho um trabalho. Eu não preciso construir um personagem, eu só preciso que as pessoas coloquem meu nome no Google e vejam o que eu fiz. E não preciso construir uma narrativa, porque é o seguinte, eu sou isso aqui. Se isso aqui servir para você na construção de um país livre, que esse é o meu objetivo de vida, vem comigo, vamos caminhar junto. Agora, se não, ele é radical demais, ele fala palavrão, ele faz a live fumando, meu Deus, é um tabagista, que horror. Se você pensa assim, é só não apoiar. Eu não vou contar uma mentira para te agradar. Eu não tenho pretensão de viver de um cargo. Eu tenho uma pauta, e para essa pauta funcionar eu preciso de apoio. E para esse apoio funcione, o seu comprometimento comigo tem que ser real. E para que ele seja real, você tem que me conhecer. Porque eu não sou um personagem. É exatamente a mesma coisa que você faz com a poesia. E eu estou tentando fazer com a política. Então...